Cientista adventista declara como a ciência revela o amor de Deus e o cuidado com o planeta. ADRA distribui ajuda em meio ao ressurgimento da epidemia de cólera no Haiti. Iniciativa da Rádio Mundial Adventista oferece serviços médicos gratuitos na Ucrânia. De Nairobi, no Quênia, Hope for Africa leva esperança a 11 países do continente. Essas e outras notícias você vai ver aqui na ANN. A EUD News, agência de notícias adventistas da região intereuropeia, fez uma entrevista especial com Noemi Duran, uma cientista do Instituto de Pesquisa de Geociência da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Sagunto, Espanha. Noemi revela como a ciência nos ajuda a compreender o amor e o cuidado de Deus pelo nosso planeta. O Instituto de Pesquisa Geocientífica é uma instituição da Conferência Geral que trabalha na relação entre fé e ciência, principalmente no conflito de origens. Então, como podemos usar metodologia científica e pesquisa para encontrar evidências do que a Bíblia nos diz sobre as origens, a origem da vida, a origem dos seres humanos, o dilúvio e todas essas coisas, é verdade? Hoje, em quase todas as aulas que eles têm na escola, eles têm conteúdo evolutivo. Então, em história, por exemplo, eles começam a falar sobre pré-história e a evolução do homem com o mesmo peso que fazem qualquer outra coisa, a Revolução Francesa ou algo assim. Historicamente, eles falam da mesma maneira. Na biologia, eles falam sobre a evolução como se fosse um fato. E até em outras disciplinas, como literatura, eles falam sobre a evolução das línguas e coisas assim. É difícil porque a evolução está em todos os lugares e eles não consideram a possibilidade da alternativa ou até mesmo as fraquezas da teoria da evolução. Então, o que tentamos fazer da igreja e com nossos materiais educacionais do GRI, com nossos workshops, com coisas assim, é que eles saibam que existem diferentes pontos de vista, que existem visões alternativas e que quando estamos falando sobre origens, tudo é uma hipótese porque ninguém estava lá. Então temos que procurar evidências que sejam a favor de uma ideia ou outra ideia, mas não temos testemunhas. E existem diferentes visões de mundo. E podemos encontrar muitas evidências sobre o que a Bíblia nos diz que aconteceu. E eles não estão recebendo nada disso da escola. Então temos que dar a eles em outro lugar. Acredito que a maioria das nossas crianças acredita no que a Bíblia diz, mas elas têm um conflito interno. Muitos dos conhecimentos elas não sabem onde encaixá-los. Elas pensam que a Bíblia conta a verdade, que a criação é verdadeira, o dilúvio é verdadeiro. Mas depois também recebem todas as informações sobre a pré-história e a Era do Gelo, e os homens das cavernas, e não sabem onde encaixar todas essas peças. Precisamos ajudá-las a resolver esse conflito. Elas pensam que acreditam na Bíblia, mas, na verdade, é difícil encaixar tudo isso em uma visão coerente. Algumas crianças adventistas, algumas crianças cristãs ou algumas famílias cristãs têm medo de estudar ciências. Biologia, por exemplo, eles vão ter muita exposição à evolução, porque hoje em dia tudo em biologia é ensinado a partir da perspectiva da evolução. Mas, por outro lado, algo que eu sempre digo é que precisamos de mais cientistas adventistas. Temos muitas pessoas trabalhando do lado evolucionista, pesquisando do lado evolucionista. Então, precisamos de pessoas fazendo isso a partir de uma perspectiva bíblica. Isso é necessário. Então, se alguma criança tem essa paixão pela natureza, seja biologia ou geologia, paleontologia, antropologia, acho que devemos apoiá-la, mas temos que apoiá-la realmente em seus estudos. Precisamos estar lá para qualquer dúvida, para qualquer conflito.
Precisamos dar um apoio real para que eles possam ter sucesso e ser úteis para a igreja. So they can get out successfully and to be helpful for the church. A Agência Humanitária Adventista ADRA, no Haiti, respondeu a um ressurgimento de cólera, distribuindo filtros de purificação de água e kits de higiene para mais de 700 famílias. Os esforços de distribuição abrangeram várias regiões no Haiti, incluindo os departamentos Oeste, Sudeste e Nipes, bem como áreas com famílias deslocadas na capital, Porto Príncipe. Os kits, que incluíam baldes, filtros de água, escovas de dentes, pasta de dentes e sabão, foram distribuídos em julho e agosto através de uma parceria com a UNICEF e a Global Magic. A iniciativa também alcançou famílias deslocadas pela violência de gangues. Em Nipes, onde os banheiros são escassos, os kits foram especialmente valiosos para purificar fontes de água contaminadas devido à defecação a céu aberto. Os filtros forneceram uma maneira acessível de tornar a água segura para o consumo. A ADRA Haiti continua comprometida em monitorar áreas regionais para atender às necessidades urgentes das comunidades que precisam de assistência. Uma iniciativa de saúde da Rádio Mundial Adventista está sendo implantada em diferentes países. Na Ucrânia, este projeto faz parte dos esforços para apoiar afetados pela invasão russa. A Rádio Mundial Adventista trouxe 56 médicos dos Estados Unidos e Reino Unido para fornecer serviços gratuitos juntamente com médicos da Clínica Angélica de Kiev e do Centro Médico Bethany de Chernihiv. Ao longo de 4 dias, mais de 1.000 pacientes foram atendidos, quase 5.000 serviços prestados, incluindo consultas e assistência de especialistas em neurologia, ginecologia, odontologia e cardiologia. Os pacientes também tiveram a oportunidade de conversar com um capelão e estudar as Escrituras com a ajuda da escola bíblica. A Escola Adventista Salomon em Shirminefse disponibilizou uma sala para os médicos atenderem os pacientes e instalações clínicas móveis na forma de semi-reboques e veículos com equipamentos médicos. As reuniões evangelísticas Hope for Africa foram realizadas na Igreja Adventista do Sétimo Dia, New Life, em Nairobi, no Quênia. A série de sermões bíblicos com apresentações sobre saúde, palestras sobre família e boa música foi transmitida para aproximadamente 10.000 pontos em 11 países do continente africano. A programação incluiu a participação de palestrantes como o pastor Mark Finley, que com o poder do Espírito Santo, apelou às pessoas para que aceitassem a salvação de Cristo. Os resultados foram surpreendentes. Mais de 1.000 pessoas foram batizadas e milhares estão se preparando para o batismo. A mídia adventista, igrejas locais, pastores e membros trabalharam juntos como um só corpo em Cristo para tornar o projeto um sucesso. De acordo com Derek Morris, presidente da Hope Channel International, Hope for Africa não é o fim de uma atividade missionária, mas um lembrete vívido de que a igreja serve a um Deus que responde às orações e realiza milagres. Hoje vamos destacar no programa This Week in Adventist History a história de 2 missionárias adventistas, Etta Elizabeth Littlejohn Bradford e Cora May Abbott. Essas mulheres dedicaram as habilidades e talentos para servir o Senhor através do serviço médico. Welcome to This Week in Adventist History. Bem-vindo a esta semana da história adventista. Etta Elizabeth Littlejohn Bradford nasceu no Mississippi em 15 de setembro de 1883. Ela se tornou adventista aos 70 anos como resultado de estudos ministrados na casa missionária, construída no The Morning Star. The Morning Star era o nome do barco que Eton White contratou o capitão Orton para construir. Este navio foi usado como uma casa missionária onde aconteciam as aulas. Pequeno John e sua irmã, Etta,
frequentaram as aulas e aceitaram o sábado em 1895. Pequeno John frequentou a escola de treinamento industrial Oakwood, e Eta fez um curso de enfermagem no sanatório de New England, estabelecido pela Igreja Adventista em Merrill, Massachusetts. Enquanto estava lá, ela foi assistente de enfermagem de Ellen White, quando esta última veio ao sanatório em 1904, fazendo tratamentos e falando em uma reunião de acampamento realizada nas proximidades. Após a formatura, Eta aprimorou seu ministério conduzindo aulas de nutrição e enfermagem. Ela também atuou no corpo docente de enfermagem em Oakwood. Cora May Abb, May Richard, nasceu em 14 de setembro de 1877, perto de Sawyer Falls, Dakota do Sul. Abbott frequentou a Union College, em Nebraska. Ela se formou como médica em 1903 no American Medical Missionary College, o Adventist Medical College em Battle Creek, Michigan, em 1903. Ela então praticou medicina na Academia Bethel, em Wisconsin. Cora se casou com George Abbott em 1906. Em 1909, os Abbotts foram trabalhar no sanatório de St. Helena. Os médicos, Abbott, então trabalharam no sanatório de Washington, em Tacoma Park, Maryland, antes de retornarem para o oeste para trabalhar no sanatório de Glendon, onde a doutora Cora atuou como obstetra. Para ler mais sobre, por favor, visite a Enciclopédia dos Adventistas do Sétimo Dia em enciclopedia.adventist.org. Isso foi um olhar sobre esta semana na história adventista. O Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, Campus 2, no Brasil, possui um espaço especial para jogos religiosos para os estudantes da instituição e da comunidade. A ludoteca Save Point promove momentos de lazer para os estudantes, ajudando no desenvolvimento acadêmico e espiritual. Um espaço lúdico destinado aos jovens universitários e à comunidade para desenvolvimento social, acadêmico e espiritual. Essa é a Save Point. Nesse ambiente se une diversão e aprendizado. O espaço funciona no NASP Campus em Engenheiro Coelho e surgiu a partir de um projeto da Cátedra Williams Costa Júnior de Comunicação e Religião, além de outros parceiros. A Save Point nasceu em março de 2023, ela foi criada pelo pastor Eric Lima, pastor Dani Bravo e eu, e o objetivo era proporcionar aos alunos do UNASP um ambiente em que eles pudessem, no sábado, aprender sobre a Bíblia através de jogos educativos. É também um espaço onde a gente cria jogos religiosos para a comunidade adventista. A ludoteca funciona aos sábados pela manhã com a escola sabatina e à tarde abre as portas para a diversão dos alunos. Tudo isso com um vasto acervo de jogos de mesa cristãos. Um ambiente super preparado para receber a turma. O espaço da ludoteca ele tem como unir a pedagogia de você ter momentos marcantes e você construir o conhecimento através desses momentos marcantes com seus amigos, através de jogos, através daquilo que traz estímulos positivos para você e para toda aquela sua comunidade, todo aquele seu grupo de amigos, né? Então a ludoteca ela proporciona isso para o aluno, que ele pode estar aqui, pode estar se desenvolvendo e pode estar construindo da melhor maneira, positivamente, aquilo que é de mais precioso, que é o conhecimento. Isso, obviamente, vai desaguar no crescimento espiritual para ele. Durante a semana, a Save Point se torna um espaço de pesquisas e uma extensão da sala de aula, tanto para o Colégio NASP como para os cursos da graduação. A aula teórica vira prática. Poderia dizer que a ludoteca é um espaço de experimento, né? Aqui a gente consegue perceber o que na sala de aula sempre é abordado. Então, as pesquisas falando sobre fixação, falando sobre desenvolvimento motor, psicomotor, a gente consegue perceber de forma prática por meio dos outros alunos e até nosso desenvolvimento mesmo, sabe? Então, além de ser um espaço de diversão, acaba sendo esse espaço para estudo. Para futuros profissionais, esse Game Lab é uma oportunidade de impulsionar o currículo. A partir desse espaço, os alunos conseguem desenvolver a pesquisa científica como prioridade. A gente tem à disposição na ludoteca cerca de 80 jogos e a gente recebe alunos tanto de pedagogia, psicologia, engenharia, que vêm aqui aprender um pouco mais da Bíblia através dos jogos. Mas, para além disso, nós temos na Save Point um ambiente físico e presencial em que os alunos que estão fazendo outros cursos, obtendo outras formações,
também podem desenvolver habilidades de game design. A gamificação é um caminho que a Igreja Adventista encontrou para a evangelização, e o NASP tem feito parte desse grande movimento. Com o curso de Jogos Digitais da Educação Adventista à Distância, vários desenvolvedores têm surgido, e assim a gente consegue desenvolver mais jogos e alcançar mais pessoas. Quando nós falamos de jogos, muitas vezes as pessoas ficam com receio dos valores que esses jogos transmitem. Porque muitas vezes os jogos possuem elementos de violência, elementos que são dissonantes com a fé cristã. Mas para que os jogos reflitam os nossos valores, nós precisamos cada vez mais de desenvolvedores que sejam cristãos, desenvolvedores que sejam adventistas. Para esse objetivo ser atingido, o NASP ele oferece o curso de desenvolvimento de jogos digitais através da EAD. Então, é uma forma de nós prepararmos os membros da nossa igreja, os jovens da nossa igreja, para usarem a sua formação base através dos jogos também e assim promoverem os valores da nossa fé. O seminário da Faculdade Adventista de Lakpahana, no Sri Lanka, comemorou os 100 anos de existência com uma celebração de 5 dias. A festa serviu como símbolo do compromisso da instituição com seus objetivos originais. Um grande número de ex-alunos visitou a instituição para compartilhar as suas experiências. Desfiles escolares, apresentações culturais e encontros espirituais foram apenas algumas das atividades em que os convidados participaram ao longo do encontro. O principal objetivo do Seminário e Faculdade Adventista de Lakpahana é preparar alunos para servir a Deus e ao próximo. Desde a sua fundação há um século, essa ideia orientadora tem sido a base da abordagem pedagógica da escola. A Igreja Adventista na região do sul da Ásia-Pacífico compartilha a inspiradora história de Charabanga. Em 2023, aos 25 anos, após passar no exame de licenciamento em enfermagem das Filipinas, ela foi diagnosticada com câncer de tireoide. Apesar do diagnóstico, Chara continua comprometida em seguir a profissão para impactar positivamente a vida de pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Honestamente, meu câncer não teve um grande efeito em minha decisão de seguir uma carreira de enfermagem. Fui diagnosticada com câncer 2 semanas antes do meu exame de licenciatura em enfermagem. A palavra câncer parece realmente assustadora. Mas ao saber que o câncer de tireoide tem um bom prognóstico, fiquei mais encorajada a seguir em frente e perseguir meu sonho de me tornar enfermeira, porque eu sabia que isso é apenas um mero teste. Chara recebeu apoio inabalável de seus pais, especialmente do pai, que a lembrou da fidelidade e propósito de Deus durante os momentos desafiadores. Sua batalha pessoal contra o câncer de tireoide lhe deu percepções únicas sobre cuidados de saúde e atendimento ao paciente, enfatizando as dificuldades enfrentadas. Ter câncer me fez perceber que eu tenho que me esforçar mais para cuidar dos meus pacientes. Uma das partes mais desafiadoras de lutar contra o câncer foi após minha cirurgia. Porque eu estava com muita dor, eu estava indefesa. Eu mal consigo falar ou até mesmo me mover. Esses foram os momentos que me fizeram perceber que ser paciente ou estar doente não é fácil. Como uma pessoa que vivenciou essas coisas, eu pude entender as situações dos pacientes. É por isso que posso realmente dizer que minha experiência influenciou minha perspectiva sobre o cuidado com o paciente. A minha jornada contra o câncer ensinou-me lições onde pude ser capaz de me colocar no lugar dos meus pacientes no meu trabalho. Minha vivência me fez entender o desafio como paciente e, por causa disso, agora estou motivada a me tornar uma enfermeira melhor.
Orar por eles é a melhor maneira de fornecer cuidado. Além de orar, compartilhar minha história também pode ser uma ótima maneira de fornecer cuidado emocional aos outros. No entanto, esta história não é sobre mim, é sobre Deus. Nunca vou parar de contar aos outros sobre o quão bom é o nosso Deus. Acredito que esta é uma forma de oferecer apoio aos outros. A experiência de câncer de Shara ensinou a ela lições de vida que a ajudarão a se tornar uma enfermeira melhor. Seu relacionamento com Deus lhe deu um maior senso de empatia e compaixão, permitindo-lhe interagir com os pacientes de forma mais pessoal. Ela diz: Deus é bom e continuarei contando aos outros sobre ele. A Escola de Enfermagem e Obstetrícia da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Gana, país do Oeste Africano, impacta o desenvolvimento acadêmico e espiritual dos estudantes. Devido à alta demanda por educação, a instituição necessita de mais espaço. Parte da oferta do 13º sábado deste trimestre da Igreja Adventista em nível mundial vai ajudar a expandir a faculdade com novas salas de aula e dormitórios. O Departamento de Saúde tem sido uma importante parte da Igreja Adventista. A Igreja Adventista é o maior provedor de serviços de saúde protestante, com mais de 700 instituições no mundo todo. A influência médica da Igreja se estende por toda parte, inclusive países como Gana. Neste país, um hospital adventista foi construído na cidade de Kumasi em 1984. Depois de muitos anos cuidando da comunidade, os trabalhadores do hospital queriam inspirar a próxima geração de funcionários. A escola começou com o hospital, mas depois eles sonhavam em implantar uma escola de treinamento. Em 2015, a Faculdade Adventista de Treinamento em Enfermagem e Obstetrícia foi estabelecida na região de Ashanti. Eles começaram pequeno, mas rapidamente perceberam o quanto necessitavam desse treinamento. De 2015 até agora, já se passaram cerca de 8 anos. Começamos com 22 estudantes. Atualmente temos cerca de 882. E eu sei que a tendência é termos muito mais. Abigail é uma estudante de enfermagem. Ela estava empolgada para começar seus estudos, mas logo percebeu que as aulas de anatomia eram mais difíceis do que o esperado. Quando o professor chegou na sala, eu pensei, do que ele está falando? Eu não conseguia entender o que ele estava ensinando e então pensei, o que eu estou fazendo aqui nesta escola? Por isso, apenas orei a Deus para conseguir passar em anatomia. Deus respondeu rapidamente às orações de Abigail. Na prova seguinte de anatomia, ela recebeu a maior nota da classe. Os outros estudantes reconheceram o quão bem Abigail estava indo e lhe deram um apelido carinhoso. Então, a partir daí, começaram a me chamar de Senhora Anatomia. Graças a Deus que desde o primeiro ano eu sou a pessoa com a maior nota em anatomia. A escola faz a diferença para estudantes como Abigail, mas não apenas na vida acadêmica. A vida espiritual dos estudantes também tem um grande impacto, especialmente aqueles sem um passado adventista. Eles não são adventistas, mas o espírito do adventismo vive neles. Vejo muitos deles através do grupo do WhatsApp todos os sábados postando Feliz Sábado. E recentemente batizamos cerca de 18 estudantes. A Faculdade Adventista de Treinamento em Enfermagem e Obstetrícia se tornou um lugar de alta demanda por educação. O maior problema deles é o espaço. Eles cresceram tão rápido que suas salas estão cheias demais. Isso dificulta o ensino dos professores. Mas o desafio tem sido espaço para os estudantes dormirem ou o tamanho das salas de aula. As salas de aula estão lotadas com mais de 100 estudantes e nem conseguimos dar atenção a todos eles. Ficaremos extremamente felizes se tivermos novas salas de aula para os estudantes, para que possamos, pelo menos, receber mais pessoas
Porque muitos estudantes se inscreveram, mas não puderam ter a oportunidade de vir porque não temos espaço. Neste trimestre, uma parte da sua oferta missionária irá ajudar essa escola a completar a construção de novas salas de aula. Isso vai permitir que centenas de futuras enfermeiras e parteiras usem os seus dons. Por favor, ore por esta escola em Gana e a enorme rede de instituições de saúde adventistas em todo o mundo. Que elas continuem cuidando das pessoas, assim como Jesus fez. Bem, estas foram as notícias da NN. Acesse o canal mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no YouTube. Mais uma vez, canal mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no YouTube. Inscreva-se e desfrute os excelentes conteúdos que nós constantemente postamos ali. Antes de nos despedirmos, eu quero que você conheça boas notícias do livro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. O texto diz: Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Visite sempre o nosso canal no YouTube e nosso site oficial de notícias, que é o adventist.news/pt. Mais uma vez, adventist.news/pt. Se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana com mais notícias de fé, amor, serviço e esperança. Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.